Olá, seja bem-vindo, bem-vinda à continuação do módulo 4 do curso Fortalecimento dos Conselhos e Fundos Municipais das Pessoas Idosas em Santa Catarina, com foco SC, que faz parte das ações de execução do Pacto Nacional de Implementação dos Direitos da Pessoa Idosa. Nesta aula narrada, que trata da unidade 2, abordaremos o tema O exercício do controle social sobre as contas públicas. Nesta unidade 2, trataremos sobre contas públicas e o exercício do controle social, orçamento público, o Sistema Brasileiro de Planejamento e Orçamento, receitas e despesas públicas e participação do Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa no ciclo orçamentário. Para iniciarmos nossos estudos, precisamos saber o que são contas públicas. As contas públicas são o conjunto de dados e informações de natureza econômico-financeira das entidades públicas. O conhecimento e acompanhamento das contas públicas é exercido pelo Conselho por meio do controle social. Tal controle é realizado no momento da elaboração do orçamento público, na elaboração e tramitação das leis orçamentárias, Plano Plurianual, PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, e Lei Orçamentária Anual, LOA, e também da execução orçamentária. O Conselho tem a função de acompanhar e participar do momento de planejamento e acompanhar os relatórios das contas públicas, verificando se os recursos governamentais são utilizados apropriadamente e os gastos efetuados de acordo com as leis e regulamentos, se os programas e projetos governamentais são conduzidos de acordo com seus objetivos e efeitos desejados, e se os serviços governamentais seguem os princípios da economia, da eficiência, da eficácia e da efetividade. É importante que o Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa tenha conhecimento adequado sobre o orçamento público. Mas o que é orçamento público? É um instrumento de planejamento, execução e controle dos recursos públicos que auxilia o poder público a tomar decisões e que proporciona o controle social das finanças do ente público pelo Conselho. O orçamento público apresenta os recursos necessários para que a administração pública consiga realizar os propósitos, objetivos e metas traçadas no planejamento. Sendo o orçamento público uma lei, quando o Poder Legislativo aprova o orçamento, já autoriza as receitas e as despesas apresentadas pelo Poder Executivo. O orçamento público prevê as receitas e os gastos necessários para a realização das ações públicas. Caso haja mudanças no orçamento, é necessário que essas sejam aprovadas pelo Legislativo, podendo ser realizados os créditos adicionais. O Sistema de Planejamento, o Orçamento Brasileiro, é formado pelo Plano Plurianual, PPA, pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, e pela Lei Orçamentária Anual, LOA. Estes três instrumentos, em conjunto, visam amparar a tarefa do planejamento público, proporcionar melhor alocação dos recursos públicos e integrar o planejamento e orçamento anual. Veremos cada um destes processos de forma detalhada. O Plano Plurianual, PPA, estabelece diretrizes, objetivos e as metas da administração pública federal, possuindo relevância no planejamento público, pois fundamenta e norteia a elaboração da LDO e da LOA. É uma lei que tem um período de 4 anos. A proposta é elaborada no primeiro ano do mandato, sendo válida até o final do primeiro ano do governo seguinte, e pode ser revista a cada ano. Já a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, atua como um elo entre os dois instrumentos de planejamento da administração pública, o PPA e a LOA, determinando, dentre as metas estabelecidas no PPA, quais serão as prioridades e diretrizes para o ano seguinte que resultarão na LOA. A Lei Orçamentária Anual, LOA, tem como finalidade gerenciar o equilíbrio entre receitas e despesas públicas. É uma lei. Estabelece a previsão de arrecadação de receitas e de destinação dos recursos públicos para o período de 1 ano. Vamos ver alguns princípios orçamentários que a LOA deve seguir. Unidade ou totalidade. Determina a existência de um único orçamento para cada um dos entes federados, seja da União, Estados, Distrito Federal e municípios. Universalidade. A LOA deverá abarcar todas as receitas e despesas de todos os poderes, órgãos, entidades, fundos e fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Anualidade ou periodicidade. A LOA se refere às receitas e às despesas de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. Exclusividade. A LOA abarcará exclusivamente a previsão da receita e a fixação da despesa,
sem incluir nenhum dispositivo estranho que fuja a tal finalidade. Orçamento bruto. As receitas e as despesas devem ser registradas na LOA em seu valor total e bruto, ou seja, sem quaisquer deduções. Legalidade. Estipula que o poder público somente pode fazer ou deixar de fazer o que foi expressamente autorizado na lei. Publicidade. Refere-se à obrigatoriedade de publicar todos os atos praticados no processo orçamentário. Transparência. Refere-se à garantia de apresentação do orçamento público por meio da disponibilização das informações sobre a arrecadação da receita e a execução da despesa. E o da não vinculação da receita de impostos. Este princípio proíbe a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, salvo exceções estabelecidas pela própria Constituição Federal. O orçamento é composto pela previsão das receitas e despesas públicas. As receitas públicas são os valores recolhidos pelos entes da Federação. Nem todos os valores arrecadados podem aumentar o patrimônio público, sendo assim, há distinção de valores nos cofres públicos e são divididos em dois grupos. Receitas extra-orçamentárias. Recursos financeiros temporários entram para os cofres públicos, mas não pertencem efetivamente ao poder público e não integram a LOA. Exemplo, depósito em calção e fianças. Receitas orçamentárias. São as que interessam ao nosso curso, pois são as que pertencem efetivamente ao poder público e passíveis de controle pelos conselhos. Agora vamos falar sobre as despesas públicas. O que são? São dispêndios da entidade governamental para funcionamento dos serviços públicos. Assim como as receitas públicas, as despesas públicas se classificam em orçamentárias e extra-orçamentárias. Despesas extra-orçamentárias não constam na lei orçamentária anual, pois não são destinadas para a realização das atividades públicas. Exemplo, saídas referentes aos pagamentos dos depósitos de calção realizados na conta do governo. Despesas orçamentárias consistem em gastos públicos de fato. São transações que dependem da autorização legislativa e por isso são as determinadas no orçamento. Entendido o que é orçamento público e as contas que o compõem, vamos entender o ciclo orçamentário e como o Conselho está inserido. O desenvolvimento da LOA se inicia antes do exercício financeiro. É um procedimento dinâmico, quando o Executivo envia a proposta orçamentária e termina após o exercício financeiro, quando ocorre a avaliação da execução do orçamento. A elaboração da proposta orçamentária é a fase inicial na qual a atuação principal é do Poder Executivo, quando são definidos os objetivos para o período e o cálculo dos recursos necessários para concretizá-los. No momento da elaboração da proposta orçamentária, os diversos setores da administração pública apresentam as demandas para o chefe do Executivo. Nesse momento, o Conselho Municipal deve participar e se fazer ouvir no levantamento das demandas e discussões acerca das prioridades a serem desenvolvidas com o intuito de beneficiar a população idosa. Na segunda fase do processo orçamentário, teremos a atuação do Poder Legislativo, que aprecia a proposta apresentada pelo Poder Executivo. O Legislativo analisa o projeto proposto, solicita informações e pode até realizar audiências públicas com autoridades e especialistas. Os membros do Legislativo também podem estabelecer emendas ao projeto de lei orçamentária anual, que devem ser compatíveis com o PPA e a LDO. Pode acontecer também do projeto da LOA ser rejeitado pelo Legislativo, quando volta para o Executivo para fazer as alterações necessárias e apresentar novamente ao Legislativo. Tendo as alterações e a aprovação proposta do Legislativo, essa é sancionada pelo Executivo, que também promulga e publica, transformando em lei. O Poder Executivo também pode vetar o orçamento total ou parcialmente. Sendo assim, a proposta voltará ao Poder Legislativo. Por fim, temos a execução orçamentária, que é a terceira etapa. Nessa etapa, os órgãos públicos executam os programas de governo conforme previsto na LOA. Durante a execução do orçamento, os órgãos responsáveis verificam se está sendo cumprido da forma prevista e se os contratos estão dentro das regras legais. Ao fim do período, é realizada a prestação de contas e é nesse momento que o Conselho participa também do processo e pode aprovar ou não as contas. O Conselho pode contar com a ajuda de parceiros que lhe auxiliarão na compreensão das contas públicas, tais como Conselho Regional de Contabilidade, a Ordem dos Advogados do Brasil, Poder Legislativo,
o contador municipal, controladoria do município, dentre outros. É importante o Conselho realizar ações que motivem a população a participar do processo orçamentário para que o controle social seja efetivo e legítimo. Dessa forma, contribui para o fortalecimento da política municipal da pessoa idosa. Bom, chegamos ao final da unidade 2, na qual falamos sobre o exercício do controle social sobre as contas públicas. Sugerimos que, além de assistir esta aula narrada, leia a apostila, faça os exercícios de fixação e demais atividades descritas no guia de estudos. A próxima aula narrada tratará do conteúdo da unidade 3, que tem como assunto as conferências municipais da pessoa idosa. Bons estudos e até lá!